Estamos aqui com um convidado especial que eu escolhi a dedo para estar nesse lançamento do nosso podcast Give Back. Eu vou dar uma introdução para vocês do que será o Give Back. O Give Back, ele veio no intuito de ajudar as pessoas, de ajudar a sociedade como um todo e o ecossistema, juntamente com vários 6 pilares que a gente vai abordar. A gente vai abordar 6 pilares que são dentro dos negócios inovadores. São eles: inovação, criatividade, tecnologia, autoconhecimento, empreendedorismo. Pessoal, é uma honra, então, estar com vocês nessa noite. Eu gostaria muito de dar as boas-vindas para o nosso convidado, o Léo Redondo, né? Já conhecido há longa data aí, um amigo do coração, que eu escolhi para esse lançamento tão especial, que é hoje o Dia Nacional da Inovação. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei, né, quando a galera vai assistir isso. E tô bem contente e feliz, né? Porque eu acho que esse é o formato e a linguagem que a gente consegue acessar um número maior de pessoas, independente de onde elas estão. Agradeço e dou parabéns pelo projeto novo, pela iniciativa, Casa Nova aqui na X-Play, né? Time aqui trabalhando, sei que vocês estão em cima disso, tem Vergani, tem uma galera em volta do assunto. Catiane, mas eu vou te chamar de Cati ao longo do nosso bate-papo. E, putz, é uma honra porque Dia da Inovação, lançamento está acontecendo aqui, Mercopar está acontecendo ao mesmo tempo. Então, primeiro, né, lançamento do podcast, primeiro episódio. Então, para mim é gratificante, fico super honrado com o convite, ser o primeiro para dar o pontapé, e eu desejo toda a sorte para a X-Play, para o projeto Give Back, que a gente tenha muitos episódios. Tenho certeza que vai acessar a Serra Gaúcha, vai acessar uma galera que é super importante, né, para amadurecimento, desenvolvimento de pessoas, de negócios, de projetos. Mas eu desejo que alcance aí, né, várias regiões do Rio Grande do Sul, do Brasil, e que todo mundo vai ter acesso aí via plataforma X-Play, aplicativo, via YouTube. Então, de fato, acredito muito no potencial de conversar sobre os pilares, né, os temas que você trouxe, e eu acho que é emergente e necessário, tendo em vista tudo que está acontecendo no mundo. Então, é um prato cheio para quem quiser se desenvolver e conseguir aí oportunidade de trabalho na vida pessoal. Com certeza tem pessoas que têm muito que retribuir, né, do que tiveram na vida, e eu entendi que o propósito do Give Back é esse. Certo, Léo. É uma honra mesmo estar aqui contigo. Gente, eu criei esse projeto para mostrar para as pessoas que realmente tem como inovar com muito pouco, né, Léo? Tem como inovar na vida e nos negócios. Por isso eu trouxe 2 pilares que eu acho essencial para esse nosso lançamento, que é o autoconhecimento e a inovação. A gente vai falar muito sobre isso hoje, né, Léo? E já te trazendo, eu gostaria um pouquinho que tu se apresentasse também, né? Para o pessoal que está nos assistindo, porque aqui na Serra Gaúcha o Léo é muito conhecido, Florianópolis, São Paulo, né? Mas, que nem tu disse, o podcast pode atingir o Brasil e o mundo, e a gente quer conhecer um pouquinho mais do Léo. Então, se apresenta aí, e aí a gente inicia nosso bate-papo. Boa. Ninguém é obrigado, né? E tem que saber e me conhecer. Mas, né, eu rodei por esses estados, nasci no interior de São Paulo, né? E eu acho que eu tenho uma aproximação com o interior, com empresas familiares, porque meus pais eram de empresas familiares, empresas de portes diferentes, o interior, por conta da minha origem. Eu acho que é fundamental a gente saber onde a gente nasceu, de onde a gente veio. Eu tenho uma dificuldade de conhecer e saber mais sobre os meus antepassados, e eu acho incrível
no Rio Grande do Sul as pessoas estarem super conectadas com as raízes, seja alemã, seja italiana, mas essa preservação da tradição e do histórico é algo que eu aprendi e valorizo aqui na região. E eu não tenho, né, tanto assim, meu tio-avô, né, meu bisavô. Eu tive contato com a minha bisavó e eu sempre falo, né, eu morei em Florianópolis e se eu tivesse nascido em Florianópolis, eu acho que eu não teria a formação acadêmica que eu tenho, porque eu nasci no interior. Então, uma das coisas, não a única, mas uma das coisas que eu tinha era estudar, né? Então, eu estudei em universidade pública, eu fiz o Unesp, minha formação em comunicação, e fui emendando, fiz especialização junto com o mestrado. Ali eu já estava trabalhando com inovação, sem dar o nome de inovação, e foi uma trajetória que, por nascer no interior e estar em contato com mídia, com internet, com revista e livros, eu sempre me conectava com coisas que não faziam parte daquilo. Mas os meus valores, a minha formação nasceu do interior paulista, né? De uma cidade que chama Bauru, que em tupi significa cesto de fruta, né? E que eu vi um outro significado por onde a gente anda. Em Caxias do Sul, Bauru é completamente diferente, né? Então, quem já comeu o Bauru de Caxias, no resto do Brasil, eu falo que é misto, mas é um pão ali, cacetinho, pão francês, com queijo e presunto. Mas eu acho que é a ressignificação e a mudança que a gente tem ao decorrer da vida. Então, um rapaz que nasceu no interior, e eu puxo o meu R, principalmente quando eu fico nervoso, né? Dá uma puxadinha no R. Fui para a capital, São Paulo, me descobrir e crescer. Eu tenho que reconhecer isso, né? Meu crescimento e meu desenvolvimento fez parte dos lugares que eu morei, das pessoas que eu conheci, do que eu estudei, das empresas onde eu trabalhei. E eu acho que a minha escola em inovação foi São Paulo. E sou muito grato pelas conexões e amizades que eu fiz nesses períodos. Trabalhei na TV Cultura, eu fiz Cocoricó, trabalhei no Sesc com os gêmeos que trabalham com street art. Trabalhei com internet, arte tecnológica, até que eu caí numa consultoria de inovação, que é a MJV. Período que eu tive acesso a grandes marcas como Bradesco, Coca-Cola, Itaú, Zurich, projetos relevantes que eu tive ali. E eu escolhi sair de São Paulo para ter uma experiência diferente, porque eu estava sendo consultor e eu entendi que eu precisava de uma experiência corporativa dentro de uma empresa. Foi quando eu mudei para Florianópolis. Coincidência, sorte, uma boa tacada da vida. Mas eu fui para Florianópolis no momento da ebulição, em que Florianópolis deixa de ser uma ilha de pescador e turística e passa a ser um centro de referência de tecnologia, empreendedorismo e inovação no Brasil, fazendo ali um paralelo, né, com a Ilha do Silício, né, em comparação com o Vale do Silício, com a Baía ali de São Francisco. Trabalhei na Softplan, uma empresa de tecnologia, e 5 anos, muita história para contar, que a gente vai podendo entrando em detalhes. Saí para ficar à frente de uma consultoria, e nada é por acaso. A base dessa consultoria inaugurou em fevereiro de 2020. Em março de 2020 estourou a pandemia. E eu fui um dos responsáveis por levar uma consultoria que era 100% presencial e tinha muito da entrega de valor no contato humano-humano, no fazer em conjunto, né, em várias mãos. Não é uma entrega minha para você, é uma entrega nossa, para transportar isso para o digital, né? Grande desafio, mas não estava, de fato, correspondendo aos meus objetivos, aos meus projetos de vida. Isso eu fiquei 1 ano e meio. E aceitei vir para o Rio Grande do Sul ficar à frente de um ambiente de inovação que faz parte de um grande grupo corporativo.
e que, né, eu acho que essa data do lançamento é muito significativo, porque ontem, dia 18, saiu o resultado do 100 Open Startups e foi a quarta, vou dizer marca, né? Porque empresas sempre têm grupos corporativos, né? Mas é a quarta marca que eu ajudei, apoiei, participei do processo de relevância. Então, esse ambiente corporativo focado em inovação fica em Caxias do Sul. E ele já tinha ganhado o prêmio MAT, que é um prêmio gaúcho de inovação organizado pela GS Já vou e entrar pelo um Sebrae, pouquinho né? aí Por favor. no âmbito, né? Tu falando ali. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse projeto que tu desenvolveu nessa última empresa, né? Na Randon. E tu deixou um legado, um projeto maravilhoso aí. E a gente gostaria de entender um pouquinho, é a Conexo, então, Isso. pessoal. E o Léo, ele estava à frente desse projeto e fez muitas coisas boas aí. Então, explica para nós um pouquinho, porque o que eu vejo? O Léo hoje ele é referência para as pessoas, para os jovens que estão nos assistindo, que saíram do interior, né? Porque eu também saí do interior, eu sou natural de Antônio Prado, o pessoal sabe. Vim ali do pessoal gringo, italiano, né? Meus bisavós vieram da Itália, então tem essa conexão que o Léo disse que gostaria de saber um pouquinho mais da família dele. Eu tenho toda essa árvore, né? Então, com certeza tem muita gente querendo saber como é que eu faço, né, Léo? Saindo do interior, estudando e tal, cair numa grande empresa, que nem a Randon, né? Como é que eu me estruturo dentro de uma organização que tem 70 anos e quer inovar? Boa. Esse é o final. Final não, né? Porque não acabou. Mas é bem recente da minha trajetória, né? Final eu ainda tô construindo. Espero que o final ainda demore alguns anos da minha trajetória. Mas é interessante porque a Randon Corp hoje, né, é um grupo corporativo com mais de 70 anos e eu vim assumir uma posição quando a unidade focada em inovação iria se tornar um CNPJ, ou seja, uma empresa fazendo parte do grupo, né? Então, vim com essa missão e aí eu acho que, né, tendo passado pelo Bradesco, tendo passado pela Softplan, que eram empresas também tidas como tradicionais, com as suas raízes no tradicional, a gente conseguiu colocar isso, o trabalho de muitas mãos, em rankings em ser referência em inovação, né? Então, Bradesco, eu trabalhei com a primeira venda de seguro online, trabalhei com a integração com a HSBC, trabalhei com o projeto da BIA de inteligência artificial, Softplan, uma empresa de tecnologia, que quando eu entrei tinha mais de 30 anos e não trabalhava com design, todo o potencial do design de métodos ágeis. E eu entro numa potência, porque é uma potência para a Serra Gaúcha. Posso levar umas pedradas e comprar briga, mas eu acho muito curioso, porque Caxias é interior, né? É claro que, né, que tem ali as relações de mais interior, o interior do interior, mas a Randon tem no seu DNA inovação, tem um histórico e um legado gigantesco, mas, justamente, depois de 30, 50, 70 anos, acho extremamente relevante questionar, redesenhar, ter uma postura e um relacionamento diferente com relação ao ecossistema. Porque a gente está falando de um momento em que a gente está no olho do furacão, o mundo mudando constantemente, lideranças com muitos exemplos, né? E eu acho que isso é algo que eu tenho a destacar. Eu sou da geração pós-Raul. Eu sou, né? Exato. Mas o legado, o exemplo e a liderança, né? Grandes lideranças deixam que, na minha trajetória na Randon Corp, sempre era invocado o nome, né? O seu Raul dizia, ele fazia, ele pensava, se fosse ele, né? E eu acho que isso é exemplo
que a gente tem dentro da nossa família, né? E eu acho isso muito bacana. Então, o cuidado com os colaboradores, a importância da sustentabilidade, a ousadia, né? Porque é ousado uma empresa ter este porte, né? E as conquistas, elas são muito relevantes. Mas, de fato, eu acho que hoje profissionais e empresas não conseguem mais pensar nos próximos 10 anos, nos próximos 70 anos, de forma isolada e sozinha. Então, é um momento de abrir as portas das empresas, não trabalhar apenas do muro para dentro das organizações, não pensar apenas em construir tudo sozinho, e se preocupar com o desenvolvimento regional e de toda a cadeia. Porque há muitos projetos relevantes, como o ESIS, como nanotecnologia, desenvolvida pela Randon Corp, que sim, ela conseguiria fazer sozinho, mas talvez levaria mais tempo, teria um custo mais alto e erros maiores aconteceriam ao longo da trajetória. Trabalhando de forma aberta, e a gente, né, chama isso de inovação aberta, com colaboração, com cocriação, com atores do ecossistema, como o Hélice, que é extremamente importante aqui na região da Serra, com startups, a gente pode citar várias startups que trabalham com colaboração. Até ontem teve premiação, né, Léo? Exato. De 2 startups aí. A Cirrus, investida pela Randon Ventures, a Meu Resíduo, que é aqui da região. Então, eu acho que existe uma outra forma de se trabalhar que é necessário nos dias de hoje. Não apenas com a minha formação e o que eu aprendi na graduação, não apenas com o intelecto dos colaboradores, mas eu preciso trabalhar com universitários, preciso trabalhar com atores do ecossistema, preciso aprender a trabalhar com rede. Eu acho que a cultura, ela é sempre, né, a potencializadora ou uma barreira para essas grandes mudanças que o mercado exige. Então, a Conexo, ela tinha e tem a grande necessidade de transformar não apenas a cultura das empresas que fazem parte da Randon Corp, que são várias, Master, Caster, Fras-le, mas também empresas da região. Então, trabalham com Continental, trabalha com Grendene, trabalha com Florence, trabalha com Sandrin, né? Então, pensando no desenvolvimento da região. Porque se eu preciso de um cientista de dados, um especialista em inteligência artificial, eu não sou uma única empresa procurando isso. A universidade começa a preparar esses jovens, né? O mercado começa a se movimentar para essa forma. Então, é uma mudança muito grande. E na trajetória que eu fiquei na Conexo, a Conexo foi, então, né, ganhou o prêmio MAT. Em primeiro lugar ficou o Instituto Caldeira, e em segundo ficou a Tecnopuc, que são 2 grandes potências de inovação do estado do Rio Grande do Sul, mas estão na capital, em Porto Alegre. Exato. E a Conexo ficou em terceiro lugar, mas a única, né, na colocação aqui da Serra Gaúcha. E ontem a gente teve a Conexo no top 25 dos ecossistemas de inovação, junto com a Hélice, junto com Caldeira. Então, é um momento importante para isso. E eu acho que vivemos num mundo hoje acelerado e avançado em globalização, que a questão de interior independe, porque com transformação digital eu posso estar em Caxias, posso estar em São Marcos, posso estar em Flores da Cunha, trabalhar para uma empresa americana ou europeia de forma remota, ganhar em dólar ou euro. Então, acho que a gente precisa se livrar de uma mentalidade fixa, né? Que coloca mais barreiras e muros para a gente ver que existe um potencial gigantesco de crescimento e atuação. Falou em Seu Raul, né, Léo? O Seu Raul, ele tinha a cultura e ele tinha a essência. Então, a Randon Corp, ela não deixou de ser a essência do Seu Raul, mas ela inovou. Ela trouxe vários talentos, né? E tu foi um deles, aqui para a Serra Gaúcha, onde transformou esses projetos inovadores, esses negócios inovadores, em projetos reais, em projetos palpáveis, escaláveis, né?
Tudo isso com a colaboração de um ecossistema, né? E isso é muito importante. A gente está falando da Randon aqui, pessoal, mas tem vários exemplos que têm essência, né? Tem a Tramontina aí, né? O seu Clóvis faz muitos anos, tem a Grandene, a gente tem vários exemplos aqui. E a gente costuma dizer que a Serra Gaúcha, ela é um ecossistema emergindo, né? É um ecossistema mega avançado. Se tu olhar para as capitais, né, e a gente estava na Mercopar debatendo sobre isso, sobre números, né, como é que Caxias está? Hoje Caxias do Sul está com 49 startups, né, a gente está com várias ali no topo, né, quase ali, que pode sim ser um unicórnio, por que não, né, graças a esses projetos das empresas, né. O que a gente precisa entender e mostrar para as pessoas é essa mentalidade que nós temos aqui na Serra, que a gente precisa mudar um pouquinho, né? Então, eu tenho uma empresa e eu quero inovar, né? Mas eu estou fazendo meu dever de casa, né? Eu sou uma liderança dentro de uma empresa. Eu consigo trazer, abrir as portas dessa empresa para o novo, trazer essa gurizada nova que está aí, que está com sangue no olho, de crescer, de fazer as coisas acontecerem, ou tu leva um talento enorme para tua empresa e tu poda ele, né? A gente tem que se fazer esses questionamentos. E aqui falando dos dois pilares, como é importante o autodesenvolvimento nisso, né? Porque é a chavezinha, a gente tem que mudar a nossa chavezinha. E a gente sabe, sim, que tem um preconceito, ainda mais por se tratar aqui da Serra Gaúcha, ainda mais por se tratar, é muito cultural. A gente enxerga muito culturalmente aqui na Serra, porque tu sai um pouquinho para Florianópolis, né? Tu sai um pouquinho para São Paulo, tu já enxerga isso muito diferente, né? Então, o Give Back ele vem também para dar uma provocada, fazer uma reflexão, né? E hoje a gente estava falando também, antes de começar aqui o programa, qual que foi a maior inovação que já teve, né? Que deu o clique, que o pessoal realmente mudou a vida do povo, do povo do mundo, né? E aí a gente chegou ao ponto que foi o fogo, né? Como que algo tão simples transformou tanto? Porque hoje o fogo ele te traz a base, né? Tu tá com frio, tu se esquenta, faz uma fogueira. Tu quer cozinhar? Então, vocês querem mais inovação que isso? É algo simples, mas que faz toda a diferença na nossa vida, né? Claro, veio a luz depois, toda essa parte, mas a base começou aí, né? Começou no fogo. Pegando esse gancho que você comentou, e é interessante notar, o Christensen já diz isso, né? Que inovação é um processo criativo e destrutivo ao mesmo tempo, né? Então, o potencial e a disrupção que foi, e aí estou entrando na sua analogia e no seu entendimento, a descoberta do fogo, seja batendo duas pedras, seja rodando ali o graveto, né? Pegando o fogo da árvore que caiu um raio e ela começou a queimar e a manutenção desse fogo, eu faço uma comparação dessa sua analogia com culturas diferentes, né? Então, isso foi disruptivo naquele momento, mas hoje, quando eu olho uma empresa trabalhando e querendo entregar valor para o mercado, e as pessoas estão lá com duas pedras, batendo e esfregando ali os gravetos, vai sair fogo. Mas talvez vai demorar mais, talvez vai ser mais difícil. E tem uma empresa do lado que ela pega um fósforo, pega um isqueiro e faz mais rápido. Então, o que foi inovador e disruptivo para o momento, ao passar do tempo, ele perde o seu valor. Um paralelo com isso é o Netflix, que foi super inovador e hoje a gente tem vários streamings, né?
Disney, Amazon, HBO, Globoplay, né? E eu preciso continuar inovando, entendendo que, putz, nenhuma dessas cria conteúdo comunitário da região e surge, então, Xplay. O que eu vou trazer de diferente? É super importante isso, porque a inovação é uma jornada contínua. Ela é um processo e uma jornada. Não é um estágio em que eu chego, cruzo o braço, falo, tá tudo certo, né? E isso é extremamente importante. Mas algumas pessoas falam, mas a gente sempre fez fogo desta forma. Os resultados da empresa, as vendas, vêm. Mas talvez não na velocidade, não no valor que o mercado, que os seus clientes esperam. Por quê? Putz, vai demorar, sei lá, 30 minutos para você fazer um fogo? Pega um maçarico aqui para fazer um creme brulee, né? Que eu quero comer isso mais rápido. Então, eu acho que a gente pode, sim, né, fazer essa comparação. E isso, né, o tempo que eu levo para mandar 500 e-mails que eu posso automatizar, que eu vou fazer um inventário, que eu vou Mercado Livre e a Amazon, que eu compro hoje em São Paulo, em 2 horas chega a mercadoria, mas chega muito rápido. Eu tenho que me deslocar, ir até um lugar. Putz, eu vi no catálogo o produto, mas não tem na sua loja, no seu estoque. Putz, né? Então, é possível fazer da mesma forma, mas talvez perde espaço e perde valor para as pessoas se a gente continua fazendo da mesma forma. Acho que o grande desafio é você conseguir se adaptar sem perder a essência, né? Porque, de fato, há traços culturais, há essência e há propósito que explica o porquê a organização existe. Por que a gente está trabalhando nisso. Mas talvez o como, o modo, ele precisa ser alterado com o tempo e constantemente reavaliado. Então, não é só a deixa do fogo ali que você pegou que eu juntei ali com empresas e o interior e a mudança cultural que é tão necessária. Certo, Léo. Hoje a gente enxerga também, dentro das empresas, uma falta de comunicação interna muito grande, né? A gente enxerga essa parte de... eu sou uma empresa inovadora, tô lá no... ganho prêmios, tô nas minhas redes sociais como inovadora, como inclusiva, diversidade, sustentabilidade. Só que dentro a gente enxerga uma liderança um pouco travada ainda, né? E como é que a gente desenvolve, né, essas pessoas? A gente traz para o contexto de negócios inovadores, porque tá lá, né? O site, as redes sociais, a cara da empresa tá lá dizendo que a empresa tem diversidade, ela é inclusiva e tal, mas a gente sabe que muitas vezes na prática isso não acontece, né, Léo? Então, a gente quer trazer uma reflexão também. Como é que a gente transforma esses líderes para eles terem uma cabeça mais aberta, né? Para eles realmente praticar a inovação aberta. Porque hoje na universidade eu sou muito fã da parte científica, eu sou muito fã da ciência, de realmente estudar. Eu acho que sim, tem que ser criados vários doutores, muito mais do que tem hoje, né? Só que a gente precisa olhar com uma diferente, né? Hoje, para a nossa liderança, para os nossos talentos, né? Então, a gente vê o que acontece. A gente vê muita gente formada desempregada hoje. E aí, tu vai ver, eles não fizeram realmente, eles não escutaram a si mesma. Ou eles foram por causa dos pais, ou porque tinham dinheiro, ou porque viram, o meu vizinho, o meu amigo estudou medicina, eu vou estudar também, porque vai ganhar muito dinheiro. Você é advogado, porque eu também, né, vou ter sucesso na vida. E aí, às vezes, a gente vê muitos profissionais dentro das empresas que não gostariam de fazer o que estão fazendo, né? E como é que a gente dá o clique, né? Faz com que essa mentalidade realmente mude, né? Porque é cultural também, né, Léo? Como é que tu enxerga isso? Foi na veia, né, Kátia? Sei. Eu vou pedir permissão para
levantar alguns pontos e eu Uhum. conseguir responder sua pergunta, que ela não é... Ela é simples, ela não é simplória, né? Então eu preciso percorrer aqui para colocar as pessoas na mesma página e a gente conseguir seguir a linha de raciocínio. Preciso destacar a importância da diversidade para a inovação, né? Então, existe um modismo de falar de diversidade, mas a gente precisa entender que ela é combustível para chegar no fogo, que é a inovação, tá? Já acessei empresas que, e aí só como exemplo, tá? Eram, em sua maioria, homens formados na mesma empresa, héteros e que tinha a mesma bagagem de repertório e cognitiva para a execução. E a inovação, a gente está falando de exploração e experimentação. Quanto mais pontos de vistas, perspectivas diferentes, é mais interessante porque da divergência surge uma convergência diferente. Se eu tenho a mesma ideia que você, a gente não sai daquele estágio que a gente está. E se você concorda sempre comigo, você não me ajuda a ter outras ideias. Então a gente fica um pouco estagnado. Isso não é bom para a inovação. Dito isto, todo tipo de diversidade, né? Eu consegui incluir pessoas com deficiência, pessoas de classes sociais diferentes, de origens diferentes, enfim, eu estou falando de toda a diversidade. Isso é extremamente importante porque enriquece o capital humano. Se eu vou vender para uma pessoa de classe D ou para uma pessoa de classe A e eu não tenho pessoas dessas classes criando, eu sempre estou usando o meu viés e o meu preconceito do que eu acho dessas pessoas. E não estou usando o conhecimento, as informações do contexto e da realidade delas. Então, quanto mais diversidade eu tiver dentro, mais eu vou entender os stakeholders, clientes, fornecedores e parceiros, né? Então, isso é extremamente importante para a inovação. Então, ponto aqui da diversidade que você trouxe. E hoje, não me joguem tomates, mas existem pesquisas científicas que dizem que a nossa geração e as próximas que estão vindo, elas não vão ter, em sua maioria, não vou generalizar, um único estágio de carreira. Entrei na empresa como estagiário, como trainee, como jovem aprendiz, e eu me aposentei naquela empresa, que é comum em muitas empresas, se a gente olhar o histórico. Então, não é um problema, e entendendo como não é um problema, vamos abraçar a possibilidade da gente se reinventar ao longo da nossa vida, né? E é isso que eu faço. Porque eu deixo a minha marca, eu consigo resolver um problema, consigo entregar algum valor. Qual é o próximo desafio, né? E eu acho que se a gente fizer isto, e enquanto tiver desafio, e a gente puder colaborar e aprender onde a gente está, ótimo. Mas fica 10, 20, 30 anos. Mas às vezes, e eu acho cruel alguém aos 15, aos 18 anos, escolher uma profissão para fazer ao resto da vida. Pelo menos o meu perfil, eu adoro fazer coisas diferentes. Eu tenho uma vida só, pelo menos conscientemente no momento, eu tenho essa visão de uma vida só, então eu quero me experimentar e fazer coisas novas. E a cada nova profissão, eu consigo contribuir com a bagagem que eu coletei na minha mochila. Para fechar o terceiro ponto, entendendo que o mundo está em mudança, transformação digital, indústria 4.0, inteligência artificial, eu preciso contratar pessoas pelo comportamento e pelos valores. Porque o que eu aprendi, e eu estou falando sério, e eu não rasgo, e eu não jogo meu diploma de graduação, de pós-graduação, mas o que eu aprendi lá não é 100% que eu aplico no meu dia a dia. Então, as minhas habilidades e as minhas competências, elas mudam ao longo do tempo, e é isso que a gente chama de aprender ao longo da vida, mas os valores, eles são importantes. E valores, a maioria das pessoas não aprendem
no colégio, na universidade. E se eu não tenho pessoas preparadas no mercado, é uma responsabilidade compartilhada entre o indivíduo, que tem a sua responsabilidade de autodesenvolvimento, e não de aprender habilidade apenas, e da empresa, da corporação, da organização, de ajudar e apontar o caminho para onde ela entende que é um comportamento e uma postura correta. O foco que você trouxe é fundamental nos líderes, porque são eles que são os guardiões da cultura, são eles que desenvolvem jovens estagiários e os times, e são eles que dão exemplo. Para a transformação cultural, é por essas pessoas e pelo board, né, pelos diretores, pelo C-Level e pelo presidente que a gente precisa começar a trabalhar. Por quê? É muito mais interessante eu ter uma empresa que ela consegue comunicar como ela trabalha, porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando disso, né? Como que a gente trabalha, como que a gente lida entre a gente, do que, de fato, assumir o discurso e na prática ser diferente. Porque isso é incongruente, não tem relação entre o discurso e a prática. E isso causa muito mais uma repulsa do que uma atração, né? É claro que vamos entender que cada profissional e cada empresa tem a sua jornada, então eu não consigo. Amanhã, então, a gente, né, é super acolhedor, né, a gente é empático, a gente trabalha com compaixão, a gente tem as práticas ESG, isso é uma construção e parte do autodesenvolvimento individual e do amadurecimento da cultura da empresa é entender onde eu estou hoje, quais são os meus calos, as minhas falhas e as minhas feridas, que eu preciso entender esses pontos para amadurecer e onde eu quero chegar, para que todo mundo também vislumbre esse futuro, essa trajetória e tenha os recursos e condições para subir cada um dos degraus. Trabalhar com cultura é lindo e maravilhoso, eu amo. Eu fui para a antropologia para entender mais sobre pessoas, sobre grupo de pessoas, seus rituais, seus comportamentos, para aplicar isso dentro das organizações, porque máquinas, cursos, diplomas, todos conseguem criar uma cultura forte em que tem engajamento, comprometimento. Os exemplos do líder, né, que não está mais entre nós, isso eu acho que é o diferencial competitivo mais difícil de copiar. Então, eu acho que empresas hoje se destacam por meio da cultura. E hoje há ferramentas como diagnóstico de cultura, trabalho específico de mentoria, desenvolvimento de líderes, para que, de fato, isso seja cascateado por toda a organização. É um trabalho lindo e que eu acho que traz sentido para o trabalho e não apenas pensando em salário, aposentadoria, 13º e lucro, mas, de fato, a gente vê sentido em tudo que a gente está fazendo. Certo, Léo. Tu me trouxe à tona um livro que eu tô lendo do Thiago Matos, onde ele fala assim, vai lá e faz. É o nome do livro, né? Um livro maravilhoso, eu recomendo a todos que não leram, ler esse livro. E ele fala muito de negócio e empresa, né? Será que a gente tem um negócio ou a gente tem uma empresa, né? Vem a reflexão assim, porque aí, se tratando de cultura e de valores, a gente sabe que competências, habilidades, conhecimento, tudo isso a gente molda. Só que quando a gente fala de caráter, né, e de valores, muda o jogo. Porque se tu tem um negócio, e aí eu vou explicar a diferença entre negócio e empresa, se tu tem um negócio, tu tem que estar sempre no operacional. Tu tem que se manter no negócio. Tu não consegue fazer uma viagem, tu não consegue estar em outro lugar, porque tu não tem uma empresa. Tu não tem os setores e as pessoas bem definidas. Mas será que esse problema ele é de processos? Ou ele é de comunicação interna? Ou ele é realmente de liderança, né? Vem essa reflexão também.
porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas falam, eu tenho uma empresa disso, uma empresa daquilo, mas se tu for ver e analisar e trazendo para o contexto do que eu estudei um pouquinho, a pessoa ela não tem uma empresa, ela tem um negócio. E aí vem a parte da onde eu vim, né? Como é que foi os meus exemplos? De que base eu tenho, que estruturação eu tive para isso? Porque eu comecei lá com os meus... Saí do ensino médio, já fui para uma faculdade. A faculdade, ela te dá toda a base, né? Ela te instiga a tu correr atrás, né? Dos estudos e do conhecimento. Mas ela não te ensina o que é fundamental, né? É na prática mesmo. Como é que eu crio a minha empresa na prática, trabalhando no dia a dia? Então, só tendo mais um gancho aí, eu fui jurada de inovação há umas 2 semanas atrás em Vacaria, no Instituto Federal. E de lá saíram projetos maravilhosos, projetos que dariam grandes empresas, grandes startups. E teve lá vários investidores. Tinha um investidor dos Estados Unidos que vai estar aqui comigo, acho que semana que vem ou na outra, né? O Celso Sensini. E a gente saiu, tinha o César Panisson, também da UX, e a gente saiu com um sentimento de... Tá, e aí? Essas pessoas criaram esses projetos, ficaram 6 semanas focadas, né? Foi escolhida 3 projetos maravilhosos, né? Desses projetos saiu um. E aí, qual é a continuidade disso, né? E qual é o apoio disso que eles têm das empresas, do ecossistema, das próprias universidades, Léo? Como é que tu enxerga esse contexto? O que a gente teria que ter de diferente para que realmente esse jovem acessasse antes da faculdade, porque eu acho que tem que ser lá na base, sabe? Acessasse esse conhecimento de, eu quero sim me tornar um profissional. E hoje a gente sabe que os jovens eles não vão ficar 30 anos que nem os nossos avós, que nem os nossos pais. Porque o sonho dos nossos pais era o sonho deles. Hoje, não. Hoje o jovem ele está muito imediatista. Ele quer resultado rápido. Ele hoje tem algo aqui, ó, celular, que a gente não tinha há anos atrás. Então, a informação ela chega muito mais rápida. E será que a gente tem líderes dentro das empresas e a gente tem pessoas preparadas para receber essas pessoas? E como que a gente faz que o jovem não se decepcione, que o sonho dele não seja cortado no meio? Me interrompe em qualquer momento, porque você puxa um fio aqui, ó. Nosso podcast é para isso, Léo. Não, é bom que eu tô aqui explanando, pensando no que eu tô falando e conectando o que você me trouxe. Com base em pesquisa, e não sou eu que estou falando, o sonho do jovem hoje é ser youtuber e influencer. Isso é fato. Não sou eu que estou dizendo, né? Dito isso, a gente precisa criar 500 canais. Não. Também, que eu acho que vai revolucionar como a gente acessa informação e como a gente se comunica. Mas os modelos de trabalho e as organizações... Eu estou até saindo pela tangente, nem falando negócio ou empresa, estou falando organizações, independente se ela é pública, privada, se é uma cooperativa, mas pessoas organizadas, precisa mudar o jeito, porque a gente teve um costume de fazer o fogo sempre da mesma maneira, de trabalhar da mesma forma, e a gente está com aquele modelo ainda da Revolução Industrial, de comando e controle, que em algum momento, ainda bem que eu não vivi, fez sentido, em que o chefe, e com esse nome, né, o gestor, detinha o conhecimento, eu tinha um grande número de operários sem formação,
E eu tinha que instruir falando, é assim que você vai trabalhar. E não pisa fora da linha. Você ganha para isto. Este discurso, passando de gerações e exemplos, é um desrespeito e os jovens não escutam isto. Por quê? Muitos estão programando com 12 anos, tem pós-doutorado, às vezes tem mais formação do que o próprio gestor, porque democratizou-se a universidade, o ensino. Vivemos outro período. Então, as pessoas elas querem trabalhar com autonomia, com criatividade, assumir responsabilidades, desafios. E, na maioria das empresas, não existe ambiente para acolher esse comportamento ou que favoreça esse tipo de prática. Sim, temos que olhar lá na ponta. Mas tem uma galera aqui, né, geração X, até Y, que eles precisam amadurecer. E amadurecer no sentido de se desenvolver, né? De fato, mas o meu chefe me dava chicotada, me cobrava, né? Era impositivo. É bonito, mas agora é o seu momento de virar a chave, né? Então, acho que a gente vou fazer uma analogia na forma que a gente educa os filhos. Mas eu apanhei de chinelo. Tá, isso vai repetir? Ok, pode ser a forma que você escolheu. Mas tenha uma decisão consciente e analise. Se você achar que a palmada e a chinelada ajuda, segue, né? Agora, dentro da organização, você vai criar um ambiente que não permite as pessoas darem ideia, a experimentar, fazer diferente, que não tem diálogo, que as informações e os dados ficam centralizados em você e que as pessoas não conseguem atuar com essa informação? Faz sentido isso para você? Segue. Em muitos casos, isso não faz mais sentido. Então, a gente está trabalhando e atuando da indústria à administração, à saúde, ao setor público, unificando todas as pessoas e tratando e gerenciando elas da mesma forma. E a inovação no processo de gestão, para mim, hoje, é o tipo de inovação mais potente que existe. Eu posso inovar em canais de venda, em produto, em serviço, em processo, mas a inovação de como atrair, de como engajar, de como liderar, rediscutir a jornada de trabalho, e isso impacta a legislação, e eu preciso trazer os atores para a mesa para conversar, eu acho isso extremamente potente. Por quê? Se eu trabalho com comando e controle, controlo todos os minutos e horas das pessoas, o tempo que a pessoa fica no banheiro, e ainda quero que ela seja criativa e empática, é exigir demais das pessoas. Então, eu tenho que criar condições para que isso aconteça. Dito isso, é possível desenvolver pessoas, desenvolver a cultura e sair desse piloto automático que a gente vem repetindo ao longo do tempo. Porque hoje o mercado exige isso. Mas indo lá na ponta, eu tive experiências e trabalhei com universidades em que não tinha apenas que fazer prova, entregar trabalho, mas eu tinha que vender, eu tinha que lançar produtos, eu tinha que colocar um negócio de pé. E aí, só para finalizar, eu posso ter uma organização no formato de uma startup, que nem CNPJ eu tenho, e já saí vendendo, e eles já estão ali entregando valor. Eu posso ter um CNPJ, mas eu ainda estou trabalhando de uma forma que as pessoas não estão engajadas e organizadas para cumprir objetivo, missão e propósito da empresa. Elas têm carteira assinada, elas têm uma estrutura organizacional, mas elas não vêem a hora de dar 5 horas e ir para casa, fazer crossfit, beach tênis, etc. Porque elas não estão alinhadas, engajadas a um objetivo. Para ter uma organização, as pessoas precisam falar, eu sei o que você pensa, eu quero a mesma coisa e juntos a gente vai alcançar esse objetivo. Então, acho que isso é super importante e é possível. É possível fazer, né? Em 90 dias você consegue fazer uma grande revolução numa empresa e colocar produtos, processos inovadores no mercado. É possível... Galera, vamos se juntar e vamos pensar e construir esse futuro juntos,
né? Cara, eu acho que isso é fundamental para a gente ter paixão de levantar da cama, trabalhar remoto, presencial, enfim. Isso tem que ser, né, fazer parte da cultura, como que a gente trabalha, mas de fato para a gente entregar resultado. Eu não tenho resultado impactante, um alto resultado, se eu tenho pessoas apenas preocupadas no mês das férias, no 13º, em cumprir a carga horária. Acho que a gente precisa despertar aquele desejo, a vontade de fazer mais das pessoas. Se possível, desde criança, desde jovem, mas que bom que eu acho que o ser humano ele tem essa capacidade de se desenvolver, né? E eu acho que a primeira etapa é reconhecer, putz, será que eu estou fazendo isso porque é o certo e é uma escolha consciente e ativa? Ou eu estou seguindo exemplos e estou no piloto automático do tipo, acho que eu tenho que dar uma boa bronca nessa pessoa porque ela errou, tentando fazer o melhor dela, né? Então, acho que isso é super importante. É o papel do líder hoje engajar e desenvolver pessoas para orientá-las na entrega de resultado. Léo, tu me fez lembrar agora que as empresas falam muito em resultados, né? A gente precisa atingir resultados e a resultados ligeiros. Parece que o mundo vai acabar. Parece que a pressão psicológica hoje está muito acima. Falando de resultado e de controle, será que a gente realmente tem controle de tudo, né? Será que realmente a gente... eu tenho controle da minha empresa que vai dar certo. Que eu preciso entregar o resultado no final do mês, eu preciso fechar as metas, né? E aí vem o contexto que tu estava falando. Será que essas pessoas, elas vão entregar a meta, elas sendo controladas 8 horas, 24 horas por dia? Porque às vezes a pessoa chega em casa e vai estar recebendo mensagem da empresa. Olha, a gente precisa estar fazendo tal coisa. Então, e aí trazendo para o contexto bem atual, Léo, Israel, né? A gente agora trazendo num contexto global da guerra, que a gente sabe que Israel é uma potência tecnológica em se tratando de segurança, né? Que tinha o domo, que tinha todo o controle na mão e de repente eles se viram sem nada, se viram sem o controle. E isso foi muito nítido e as empresas de tecnologias, que a gente sabe que tem muitas lá, né? Tem a base de umas 9.000 ou mais empresas de tecnologias, muitas delas baseado em cibersegurança. E aí a gente traz para o nosso contexto aqui, estando aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que controle eu tenho na minha mão. Então, hoje o pessoal leva muito pro... eu tenho a minha empresa, tenho meus funcionários, eu tenho o controle de tudo. Mas será que a gente tem realmente esse controle, né? Como é que eu faço entregar resultado de uma forma simples, de uma forma fluida, de uma forma leve, que é o contexto que tu estava explicando aí. Uhum. Como é que tu enxerga esse momento atual da humanidade e esse contexto da parte do controle? Primeiro, acho que é importante a gente entender por que as pessoas querem ter este controle, né? Ter tudo debaixo das asas, ser o único que toma a decisão, que aprova, e que tem muito a ver com o que eu estava falando de comando e controle, né? Eu estou comandando. Isso é um pouco de herança de modelo militar e da indústria que a gente passou, de organização de pessoas para terem resultado, no momento em que tinha pouca qualificação. E hoje a gente tem um entendimento que qualificação ela não é exigência para talento, porque a gente pode ter inteligência e talento nato. Se eu me perco numa floresta, eu quero uma pessoa que é nativa e não tem nem ensino fundamental, porque ela vai saber me guiar e como sobreviver. Isso é inteligência, é habilidade que eu não tive e que ela tem. A importância da diversidade. Mas muitas vezes, por conta do nosso ego,
e do status que a gente quer ter e expressar no meio que a gente vive, a gente quer tudo debaixo das nossas asas. Do tipo, eu sou responsável por tudo isto. Dito isto, a gente vê, na prática, empresas conseguindo resultados exponenciais fora da curva quando ela entrega a discussão e o debate para o time. E ele acaba perdendo a posição e a postura de gerente, de único tomador de decisão, para utilizar todo o conhecimento e a informação que a gente está ali. A gente tem exemplos muito grandes, né, em empresas que estão trabalhando em modelo de squads, né, que estão descentralizando a gestão, né, com uma autogestão. Empresas como Spotify, como Zappos, que eu estive lá dentro e vi que é uma nova forma de gerenciamento e prática de trabalho, onde as pessoas vão testar soluções. Mas eu preciso medir, porque aquilo que eu não meço, eu não consigo gerenciar, né? Então, indo e finalizando, métricas são importantes, o alvo, né? Esse objetivo, ele é importante, só que antes a gente controlava até como se fazia. Exato. Então, eu acho que não é um 8 ou 80. Planejamento estratégico. Exato. Tu fazia para 5, 10 anos, hoje tu não pode fazer mais do que 1 ano, 6 meses, 1 ano. Então, eu acho que não é um 8 ou 80, né? Do tipo, antes eu quase enforcava as pessoas de tanto controlar, agora eu jogo as pessoas e solto. Mas elas estão capacitadas e preparadas para terem essa responsabilidade. Eu preciso preparar as pessoas, que entra a cultura e capacitação, para alcançar esse modelo. E é interessante que, por mais que eu tenha grandes empresas, grandes nações, a gente vê garotos em garagem, grupos guerrilheiros conseguindo resultados que, às vezes, quem está com muito processo, com uma robustez na forma de trabalhar, fica mais lento e perde a capacidade de raciocínio rápido, de agilidade. Por quê? Ficou muito grande, controla tudo. Léo, vou ter que te cortar um pouquinho, porque a gente está a menos de 5 minutos aqui da nossa finaleira. Eu acho que a gente vai ter que repetir, né, Léo? Tem muito conteúdo ainda. Eu não cheguei na metade que eu tinha para colocar, né? Eu acho que a gente vai trazer, sim, outras vezes o Léo para o nosso podcast aqui. Pessoal, eu espero que a gente tenha trazido algo de importante para vocês, que a gente tenha feito a diferença na vida de vocês hoje, né? É com muito carinho que eu quero agradecer ao Léo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Gratidão, Léo. E deixa uma mensagem aqui. Que mensagem tu deixaria para o nosso podcast? Bom, quem quiser jogar tomate, tirar dúvida sobre alguma coisa, só me procurar no LinkedIn, né, Léo Vitor Redondo, ou no Instagram, @LeoRedondo. Acho que vai estar também na descrição aqui do vídeo que está compartilhado com vocês. Eu acho que, para fechar, é deixar a mensagem, né? Eu acho que tem grandes empresas que construíram um legado, e que legal que elas conseguiram fazer isso, mas elas precisam entender que a dinâmica de trabalho tem que mudar. E tem startups, grupos guerrilheiros, uma galera na garagem de casa conseguindo um resultado muito maior, porque eles entenderam a forma de trabalhar contemporânea e atual, que eu chamo de abordagens líquidas, que elas são flexíveis, elas não são controladoras e elas despertam o potencial e o talento de cada um para alcançar esse resultado que a gente descobre como alcançar. Não existe um mapa da mina, infelizmente. Gratidão, Léo, aí. Então, pessoal, eu convido a todos para seguir o @podcastgiveback nas nossas redes sociais, né? A gente hoje está no stream do Fabiano Vergani, da X-Play TV aqui, passando para o YouTube, mas que depois vai para nossas redes sociais. Acompanhe o Instagram e vocês vão ficar sabendo tudo que está acontecendo aí. Até mais, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.